Olá amigos e amigas, e aí, belezura? Estava eu aqui pensando com os meus botões para alguma nova ideia de quadro aqui pro canal. E assim, eu já sou colecionador de mangás já faz mais de 15 anos. Tenho coisa que foi publicada aqui no Brasil há mais de 20. E vira e mexe eu gosto de revisitar essas edições antigas que estão guardadas na estante. Então eu pensei, por que não mostrar e comentar sobre alguns desses títulos? Afinal, recordar é viver, e hoje eu trouxe para relembrarmos a publicação de Slayers. Slayers foi o primeiro mangá que eu completei a coleção na vida. Calma, pequeno gafanhoto, porque não tem nada a ver com Demon Slayer. A única coincidência entre os dois é que ambos foram publicados aqui no Brasil pela editora Panini. Mas Slayer saiu lá no longínquo ano de 2004 a 2005 e foi concluído em 17 voluminhos. E nessa época não só a Panini como outras editoras como a JBC e a Conrad, que eram as três editoras que majoritariamente trabalhavam com mangás naquela época, lançavam os famosos meio tanco. E agora você aí deve estar se perguntando, o que diabos é um mangá meio tanco? Bom, eu peguei até o meu voluminho de O Verão em que Hikaru Morreu para poder exemplificar. Esse mangazinho aqui, ele é um volume tankobon, um voluminho comum. E nessa época, um voluminho tankobon, assim que é um voluminho comum japonês, ele era dividido em dois. Então, um mangá que era tipo o primeiro volume, era dividido em volume 1 e volume 2 em muitas publicações de mangás. E elas faziam isso para baratear um pouco o preço e torná-los um pouco mais acessíveis. E Slayers foi um desses casos. Originalmente são 8 volumes no Japão e aqui viraram 17 volumes meio tanco pela editora Panini. Ué, mas pela lógica não era pra ser 16 volumes? Pois é, pergunta pra Panini, porra. E eu sei lá, porra. Brincadeira, brincadeirinha. Provavelmente algum volume, do original tanco japonês era algum volume que devia ser um pouquinho maior, vir com um pouco mais de página, e a Panini achou, que compensava dividir ele em 3 volumes. Mas obviamente que eu não procurei a fundo para passar essa informação para vocês, porque aqui eu zelo pelo achismo e pela falta de informação concreta. Um puta preguiçoso desgraçado, né? Puta que pariu, que filha da puta. Essa edição da Panini, ela vinha no formatinho de 13x18 e usava o saudoso e odioso papel jornal. Eu sei que tem muita gente que gosta, mas eu particularmente sempre detestei. E o preço desse mangazinho? R$ 4,90 quando lançou, no primeiro volume, e era R$ 5,50 quando estava acabando a coleção. Sim, vai ter muita gente nostálgica dizendo: ai, que saudade do preço do mangá nessa época. Mas lembremos, era uma edição meio tanque com uma qualidade extremamente duvidosa. Aliás, eu fiquei anos sem tirar essa edição aqui da estante. A última e única vez que eu li foi lá para meados de 2010, quando eu peguei essa coleção. E só peguei ela porque um amigo meu me recomendou. E eu lembro que eu pedi de presente para minha mãe a coleção completa. Agora eu não lembro se foi no meu aniversário ou se foi no Dia das Crianças. Eu tenho certeza que não foi no Natal, mas não lembro ao certo também quando foi. E lembro que eu comprei na loja da Comics na época. E dei sorte de pagar preço de capa por cada um dos mangás. Porque assim, o colecionador sabe muito bem como é que é comprar na Comics. E lembro que li tudo em um fim de semana e que, que eu gostei pra caramba, que eu me apaixonei por Slayers na época. E ainda lembro que nesse fim de semana que eu li, em um dos dias, eu fui com a minha mãe levar o meu irmão no dentista. E que levei comigo uns 3 voluminhos pra ler, e li os 3 lá enquanto ele tava na consulta. E que saudade dessa época, poder ler um gibizinho assim, pegar um monte assim e ler num fim de semana inteiro. Que delícia. Agora sobre a história. Aqui nós vamos acompanhar a feiticeira Lina Inverse e o mercenário Guri. Ao menos é assim que eu acho que fala o nome dele, não sei direito. E assim, basicamente é isso que eu lembro. Eu lembro que esse mangá ele tinha uma pegada meio road trip, que tinha um vilão querendo destruir o mundo. Era destruir ou dominar o mundo, um dos dois. Rolava um certo romancinho entre os dois protagonistas, ou pelo menos é o que eu acho que eu lembro. Mas o importante é que foi a primeira obra que eu li com uma protagonista feminina foda. Ao menos na minha memória, a Lina Inverse era
muito foda. Eu já tinha assistido animes com boas protagonistas, mas que de uma forma geral elas eram mais delicadas, né? Como era o caso da Sakura, de Sakura Card Captors. E aqui eu realmente lembro da Lina Inverse sendo bastante porradeira. E vou dizer que até hoje eu acho que não é muito difícil achar esse mangá pra comprar, viu? Então se você curte um mangazinho de fantasia, um mangá que tem uma protagonista forte, eu recomendo a leitura, mesmo que a minha memória da trama esteja meio falha. Em algum momento eu vou fazer uma releitura dele. E aí eu prometo trazer uma resenha bonitinha, cheirosinha aqui pro canal. E caraca, eu adoraria que Slayers ganhasse uma republicação aqui no Brasil, mas acho assim extremamente improvável. Quando ele foi lançado, né, a primeira vez na época da Panini, ainda passava o anime dele, eu acho que era na Band ou na Rede TV. Hoje quase ninguém lembra da obra. Pra ter ideia, eu mesmo nunca nem assisti o anime. Eu conheci realmente Slayers pelo mangá, que foi pela indicação desse meu amigo que eu falei no começo do vídeo. Mas assim, né, com a MPEG aí publicando obras que eu nunca nem imaginaria que seriam publicadas aqui do Brasil, sei lá, né, a esperança é a última que morre. E esse foi o primeiro episódio do quadro Recordar é Viver. E a ideia para esse quadro é sempre tentar trazer algo assim mais antigo que eu tenho na coleção. Contar como foi a minha experiência na época que eu li a obra, que eu peguei ela e, né, dar uma conversada aqui com vocês. Mas eu também não quero ficar só nos mangás. Vou também tentar falar de animes antigos, né, que eu assistia e que obviamente são menos lembrados. Nada de Dragon Ball ou Digimon, porque são animes que o pessoal lembra e assiste até hoje. E eu também sempre vou estar tentando alternar um pouco os vídeos. A minha intenção aqui com o canal é tentar publicar ao menos 2 vídeos na semana. Por enquanto eu ainda não tô conseguindo, só consegui nessa última semana agora que passou. Mas a intenção é em uma semana publicar um vídeo com as minhas últimas leituras e um vídeo de lista, como esse que eu fiz nessa última semana, né, com os 3 mangás que começam bem e que vão, né, decaindo até virar um tolete de merda. E na outra semana tentar postar um vídeo desse quadro, né, Recordar é Viver. E tentar postar um vídeo de resenha, né? Essa semana mesmo era pra tentar postar um vídeo de resenha mais pro fim de semana. Não sei se eu vou conseguir. E, pelo menos inicialmente, eu vou tentar postar sempre nas quartas e nos sábados. Mas não são dias que vão ser fixos, eu não sei ainda. Tenho que ver certinho como que vai ser, né, o meu cronograma para conseguir fazer os vídeos, porque sou eu que faço vídeo, sou eu que faço roteiro, sou eu que edito e eu ainda trabalho. Então não é como se eu tivesse muito tempo também. De qualquer forma, muito obrigado a você que ficou até aqui. E se você gostou do vídeo, dá o seu like aí, comenta o que você achou, comenta se já conhecia Slayer, se já leu esse mangá ou se assistiu o anime. Comenta aí também se eu desbloqueei uma memória sua também, que se também leu Slayer e agora, né, não tava muito lembrando da obra. Bora conversar. E é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Valeu e até logo!